Bom, pessoal, esse aqui é o vídeo de número 3 do assunto de gestão por processos, né? No vídeo número 2, nós trabalhamos lá os elementos que compõem o processo, colocamos lá um estudo de caso de gestão por processos, de um evento que ocorreu num campeonato de automobilismo. E no final do vídeo 2 eu deixei lá uma pergunta link, né, para o vídeo número 3. Nós vimos lá no final do vídeo 2 que a gente tem duas matrizes, duas planilhas que a gente pode utilizar, ali é só um exemplo na verdade, né? Mas a gente pode utilizar para identificar os processos e também fazer as relações com os objetivos e os processos. E aí a gente tem como foco principal dessas duas planilhas, o motivo de utilizar essas matrizes, né, de identificação, esse daqui, ó, esse daqui. A gente precisa identificar os processos, sim, mas principalmente este, ó, o processo crítico ou os processos críticos que compõem toda a cadeia produtiva dentro da empresa. Os processos críticos são aqueles que têm impacto direto na realização das estratégias, das metas da organização. É aquele que impacta também diretamente na satisfação do cliente, né? Porque a gente pode fazer uma inter-relação aí da meta da organização, de serviço ou de produto. Se o cliente está insatisfeito, ele não vai adquirir esse serviço, esse produto, então a meta não é atingida. E aí, a gente precisa identificar sim os processos críticos e, uma vez identificados, controlá-los. Mas a gente só consegue controlar alguma coisa se a gente medir essa coisa. Isso eu já falei em outros vídeos, né? Outra fala aí. E a gente precisa priorizar. Como priorizá-los? A gente pode ter três possibilidades de priorização. Não são as únicas, mas só para a gente trabalhar e fomentar aqui nossas discussões. Vendo a organização com os olhos do cliente, né? Quando a gente coloca isso num texto e fala aqui para vocês, é porque é necessário que nos coloquemos no lugar do cliente toda vez que a gente prestar um serviço ou construir ou fabricar algum produto. Quando você termina um determinado serviço, você tem que se perguntar: esse serviço, do jeito que foi feito, do jeito que foi realizado, é o que eu queria para mim? Esse produto que eu estou desenvolvendo, que eu estou criando e depois vejo ele pronto, é um produto que eu queria para mim? Nós precisamos pensar como clientes num determinado momento, né, para saber se de fato a gente está fazendo um produto ou algum serviço baseado no nível de exigência que nós temos para os nossos produtos e serviços, né? Então a gente precisa ver a organização com os olhos do cliente. A gente pode priorizar também a partir de resultados insatisfatórios, não conseguir um determinado número de vendas, por exemplo. E a gente pode priorizar também pelo grau de impacto, né, desse processo crítico, principalmente na realização das estratégias e das metas da organização. Dessa maneira a gente consegue hierarquizar, né, os processos. Como é que seria a hierarquia de processos? Lá no topo do triângulo nós temos aí, dessa figura, processos empresariais. Tem que partir daí, né? Tem que partir da direção, da alta administração da empresa, né? O processo empresarial crítico para o andamento do negócio e a satisfação do cliente. Parte lá então da diretoria, da presidência, do conselho de administração, depende da empresa aí. Depois temos aí os processos, né, propriamente dito, já vimos isso lá no vídeo 1, já definimos isso daí. O conjunto de atividades que inicia e termina com o cliente externo. Os subprocessos a gente pode definir aí como grupos de atividades da empresa que envolvem um ou mais departamentos ou setores, como vocês queiram chamar. E na base da pirâmide, não
menos importante quanto ao topo da pirâmide e de fundamental, digamos assim, fundamental importância do ponto de vista operacional, né, as atividades e as tarefas, porque se a gente não consegue executar as atividades ou tarefas de maneira satisfatória, a gente não atinge lá em cima as metas do processo empresarial. E as atividades ou tarefas, né, trabalho tipicamente executado por um setor ou departamento ou uma pessoa. Tão importante quanto o topo da pirâmide, volto a repetir. E aí, uma vez que a gente caracterizou os processos, né, identificou os processos críticos, a gente pode caracterizar os processos. A caracterização é importante, né, do processo ou subprocesso, porque a gente responde a essas 5 perguntas aí, né? E com essas 5 perguntas a gente consegue, então, obter as características, né, dos processos. Fornecedores do subprocesso. De quem e de que este processo depende? Olha a inter-relação entre os setores, né, que a gente falou em outro vídeo. Recursos do subprocesso. De que atividade precisa para ser executada? Qual o recurso que eu preciso? Atividades do subprocesso. O que é feito nessa etapa? Né? A gente precisa conhecer, senão como é que vai controlar, né, a etapa? Resultado do subprocesso. O que o processo produz? E clientes do subprocesso. Quem recebe o resultado do processo? Perguntas importantes que torna capaz aí a caracterização dos processos. E aí, como a gente precisa então identificar, a gente precisa hierarquizar, precisa caracterizar os processos, tudo isso reunido, a gente consegue trazer dois conceitos aqui, muito importantes também, que a gente precisa trabalhar e não só trabalhar aqui nesse vídeo, pessoal, mas trabalhar no nosso dia a dia também, né? O conceito do bom cliente e do bom fornecedor. O bom cliente é aquele que cobra melhorias e o pronto atendimento, informando ao fornecedor as suas necessidades. O bom cliente não é aquele que deixa passar certas situações, não reclama, não faz observações de melhorias, não faz críticas de melhorias para que aquele produto, aquele serviço possa te satisfazer. Uma vez que o serviço foi prestado e você não ficou contente com esse serviço, é necessário que você retorne esta informação ao fornecedor. Olha, não gostei, não ficou bom, né? O que é preciso para melhorar? Ele deve perguntar a você. E aí você vai explicar, olha, não ficou bom por isso, por aquilo, né? Mas se você nunca falar, se nós nunca falarmos para o fornecedor, nunca ele vai mudar, né? Digo isso sempre nas minhas aulas presenciais. Eu digo isso. Vocês têm que me dar o retorno, têm que fazer um feedback comigo para eu saber, né, como dosar aqui as aulas. Tem muito slide, tem muito texto, eu falo pouco, eu falo muito. É preciso que haja esse retorno, né? E isso a gente transcende a sala de aula, porque foi o exemplo que eu dei agora, para o nosso dia a dia. É preciso que as pessoas saibam se o produto ou o serviço está sendo bem feito ou bem prestado. E a gente precisa conversar com os fornecedores, sem dúvida nenhuma. E aí tem o bom fornecedor, que é aquele que melhora continuamente, né, seu processo, seu produto, consulta as necessidades do cliente e procura satisfazê-lo. Nenhum produto ou nenhum serviço vai para frente se não tiver cliente. Eu preciso ter cliente. E aí, uma vez conceituado isso, a gente tem aí o ponto de vista do cliente. Alcançar a satisfação total do cliente requer avaliar o que fazemos,
sob o ponto de vista do cliente. Eu já falei isso em slide anterior, né? A perspectiva do cliente, veja aí na figurinha, né? Como mostra que esse fabricante de violão está fazendo um violão sob medida para aquele cliente, né? Então ele na verdade ouviu o cliente, né? E aí ele está fazendo uma coisa mais específica para ele. Uma vez que, voltando um pouquinho ao assunto aí do processo crítico, uma vez que a gente consegue descobrir ele, né, identificar todos os processos críticos, é possível também, por meio, por exemplo, de um fluxograma, uma ferramenta que a gente pode utilizar, né, descobrir os gargalos de processo. Os gargalos, né, correspondem à etapa ou às atividades que estabelecem o ritmo do processo, né? E aí, gargalo, a gente está falando aqui, como o nome está dizendo mesmo. Uma vez que você diminui a passagem, por exemplo, de garrafas numa fábrica de refrigerante, né? Uma garrafa lá que emperrou, todas anteriores a ela também vão ficar paradas até que essa saia do problema que ocorreu, né? E para melhorar a eficiência do processo, é preciso identificar quais são os seus gargalos e eliminá-los ou transferi-los para outro ponto, né? É preciso, né? E aí a gente falando de eficiência, nós estamos falando aí de saída pela entrada, né? A maravilha do mundo seria possível, se fosse possível, né? A gente ter um número 100 na entrada, 100% na entrada de matéria-prima, e a gente tenha 100% na saída dessa matéria-prima com perda zero. É a maravilha, né, do mundo. A gente não tem perda nenhuma e o que entra sai. Entrou 100, saiu 100. Eu consegui produzir 100. E na verdade, na prática, não é assim, né? A gente precisa medir a eficiência dos processos, né? E a medição da eficiência, por exemplo, a gente tem aí a saída dividida pela entrada, multiplicado por 100, né? Para a gente achar aí o percentual. E aí, uma vez identificados esses gargalos, né? A gente vai medir essa tal eficiência que eu falo aqui, né? Na apresentação, aqui no slide, né? E se essa eficiência ela estiver muito baixa daquele processo, eu preciso então eliminar esse gargalo, né? E se não for possível eliminar, vamos ver se a gente consegue transferir. E aí só um exemplo rápido aqui, tem uma linha de produção A, uma linha de produção B. A linha de produção A é que me dá maior eficiência, e aí esse gargalo apareceu justamente na linha de produção A. Então, será que eu consigo transferi-lo para a linha de produção B, que já historicamente me dava uma eficiência menor? É um caso a se pensar, né? E aí, a gente tem que, uma vez verificado esses gargalos e tentado eliminar ou transferir, a gente tem que testar as mudanças, né? A gente tem que fazer também a gestão de mudanças, que é outro tópico, né? Que a gente precisa explorar, né? Gestão de mudanças transcende o lado profissional e vem até para o nosso lado pessoal também. Todos os dias a gente pode testar as mudanças, né? Tanto da nossa vida pessoal quanto da profissional. E aí a gente faz uso de simulações, né? Que podem nos ajudar, essas simulações, antes da gente testar a quente, né? Aí no slide a gente vê aí a aeromoça, né, dizendo: olha, alguém aqui sabe jogar o Flight Simulator da Microsoft? Então o piloto está com algum problema lá nesse avião, e aí é só, na verdade, uma brincadeira aí, né? Alguém sabe jogar aí, porque o piloto está em situação aí desagradável, né? E aí as ferramentas para análise e melhorias de processo, a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas, né? Ferramentas da qualidade aí, que são elas aí: brainstorm, diagrama de Chicago, análise de forças,
mapeamento de processo, gráfico de controle, diagrama de afinidades, gráfico de dispersão, gráfico de Pareto, várias ferramentas que a gente pode utilizar para análise e melhoria de processos, né? No final das contas, uma figura, né? Uma imagem vale mais do que muitas palavras, né? Então, uma vez que a gente faz uma fotografia lá da situação do processo, a gente consegue então utilizar ferramentas para analisar e melhorar esse processo, né? Uma coisa que eu preciso falar para a gente finalizar esse vídeo aqui é que devemos pensar mais e julgar menos, né? Muitas vezes a gente julga e depois pensa. É preciso que, ao fazer a análise do processo ou de uma situação geral, a gente pode até tirar um pouco dessa parte aí do processo, mas de uma maneira geral, vamos primeiro observar, procurar não julgar no momento da observação, coletar os dados e aí sim, de posse de dados, de posse daquilo que você viu, julgar, analisar aquela situação que ocorreu. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado também desse vídeo. E aí a gente continua um outro assunto, num outro momento. Com isso a gente consegue finalizar aí essa parte de gestão de processos com esse vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo, hein?